ele disse que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, salvação, meus irmãos. Então semeia para o Espírito, nasce do Espírito. Faz como João disse, João 3 diz assim, que Nicodemos foi ver Jesus de noite, morrendo de vergonha. É que nem aquele crente que entra na igreja já escondidinho para ninguém ver. Morrendo de vergonha. Nicodemos foi visitar Jesus morrendo de vergonha. Que nem o crente que entra pela gretinha da igreja para ninguém ver, para ninguém falar que ele é crente. E nós sabemos que tem crente, muito tempo de crente, que faz isso, ainda vai para a igreja escondido, dos amigos, das pessoas. É o Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Boa noite, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos viver esta fé. Gálatas capítulo 6. Abra sua Bíblia agora. Em Gálatas capítulo 6. Diz assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Quer dizer, Deus é auxílio para a nossa vida, e não é pouco, porque basta qualquer situação em nossas vidas para a gente gritar Senhor, e Ele logo nos atender, e logo se levantar em nosso favor. Então, quando você chama Jesus, quando você clama, quando você pede, Ele está ali a te atender. Ele está ali te atendendo, sempre. No momento que você mais precisa dele, ali está o Senhor, na sua vida. Então vamos ouvir esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. Amém? Olha o que Deus está dizendo aqui em Gálatas capítulo 6. Irmãos, presta muita atenção nisso aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e aguardante, né? Guarda-te para que não seja também tentado. Isso aqui é uma palavra muito forte e profunda. Presta atenção. Presta muita atenção, porque você que tem criança em casa, principalmente você que tem criança em casa, você costuma repreender a criança ou repreender as pessoas falando o seguinte, né? Falando para a criança que ela não pode interromper o adulto, ou mesmo interromper uma conversa, né? E em muitas ocasiões você chega em um lugar, né? E às vezes você também corta a conversa de alguém. Então, estou sugerindo esse exemplo. É como na vida também comum, na vida espiritual, é como na vida comum e na vida espiritual. Na vida espiritual é assim, você, quando vê uma pessoa errando, você costuma olhar e falar: puxa vida, que vacilada que aquele homem de Deus deu, que vacilada que aquela mulher de Deus deu, que vacilada que aquela irmãzinha, aquele irmãozinho deu.
Mas quem é que nunca errou? Então esses são os cuidados que nós devemos tomar. Que se alguém fizer alguma coisa de errado, nós podemos corrigir. A Bíblia não está dizendo que você não pode corrigir, você tem que corrigir. Só que é para você tomar mais cuidado ainda, para que um dia alguém não te apanhe fazendo aquilo que você repreendeu alguém, porque naquilo ali você é mestre. Então, quanto mais a responsabilidade você tem, maior será o açoite. Ah, mas eu sou apenas um irmãozinho da igreja, mas você gosta de corrigir os outros. Mas consegue também fazer igual aquele a qual você corrige. Quando Jesus disse assim, olha, não seja muito mestre, né? Jesus não, quando Paulo disse, né, em uma das cartas, que eu não me recordo agora, ele disse, não seja muito mestre, muito mestre, evidente da sabedoria para com os outros, para que você não seja apanhado naquilo a qual você destinou e corrigiu aquela pessoa. Porque a palavra de Deus é assim, se você ensinou alguém, é porque você é mestre, porque você é sábio. Imagina você ensinando alguém uma coisa e ali você apanhando naquela coisa onde você está ensinando as pessoas. Então isso Deus manda a gente vigiar. Ele quer que nós corrigimos sim. Porque a correção, aquele que é corrigido adquire sabedoria, conhecimento. E aquele que está corrigido, ele está ensinando, está instruindo. Mas eu não posso te ensinar uma coisa, te ensinar a fazer a coisa certa, e eu fazer errado. Eu não posso te ensinar a não ser, a não ser avarento, e eu ser avarento. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te ensinar a ser uma pessoa dada, uma pessoa que abre mão, e a minha mão ser fechada. Eu não posso ser assim. Porque senão eu vou ser remisso àquilo que Deus mandou eu fazer. Então ele disse aqui no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Está vendo? Se preocupa com aquela pessoa, a qual você conhece. Isso é carregar a carga. O que é carregar a carga um dos outros? É você se preocupar com a pessoa. É você dividir com ela o problema, a situação. Não que você vai chegar para a pessoa e resolver a situação dela, porque não é bem assim. É você falar, irmão, você não está só nessa luta, eu estou orando junto com você. É você dizer, irmã, essa luta não é sua, essa luta é de Deus, é minha também. Eu estou lutando junto com você, eu estou orando junto com você nesse objetivo, nesse propósito que você está orando. Então é assim que Deus quer que caminhamos, é assim que Deus quer que fazemos, porque se fizermos assim, vamos ser também chamados de filho do Altíssimo e não vamos ser julgados. Ele disse, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, a lei, o mandamento de Cristo. Porque lá em João 13:35, ele disse assim, um novo mandamento eu te dou. Ele disse, um novo mandamento eu te dou, que amais uns aos outros assim como eu vos amei. Então quando Jesus ele disse isso, ele falou essas coisas, ele falou, carrega a carga um dos outros.
para aliviar os ombros daqueles que estão sobrecarregados, porque aí você vai ser o imitador de Cristo. Porque Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando você divide o fardo com alguém, quando você se promove e se lança na vida de alguém, dividindo aquele fardo com ele, você está fazendo a imitação do Cristo. Você é o imitador de Cristo, o imitador de Deus. Você está fazendo o que é certo. Só que as pessoas de fora, ou as pessoas que não conhecem a Deus, não têm temor a Deus, até alguns que dizem que tem, mas não tem, vai falar: fulano, como que você está ajudando fulano? Como que você ainda está ajudando Beltrano? Porque ele faz assim, não queira saber. Não queira saber, só queira saber de viver o mandamento do Senhor. Carregai a carga um dos outros. Não liga porque aquelas pessoas dizem o que pensam de você, porque o importante não é o que as pessoas pensam de você. O importante é o que Deus sabe que você é. O importante é o que Deus sabe que você é. Deus sabe que você é um servo. Deus sabe que você é uma serva. Deus sabe que você faz a obra dele da maneira correta. Então isso já basta. E voltando lá na palavra, ele disse, no versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque tem gente que não quer levar a carga de ninguém, não se aproxima de ninguém. Tem gente que não tem amizade com ninguém. Eu não vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Beltrano. Você não nasceu de Cristo para não ir com a cara de alguém ou com a cara de alguém ou deixar de ir. Você nasceu para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Você nasceu para isso, para carregar a carga do teu irmão e o teu irmão também carregar a tua carga. Então a palavra de Deus está dizendo, porque se alguém julga a ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É como diz aquela palavra lá em Tiago, né? Aquela palavra que diz lá em Tiago 1,19, diz assim que a ira não produz justiça de Deus, né? Que o homem tem que ser humilde, de ânimo dobre, né? Que tem que se esvaziar de si, né? E não achar que é alguma coisa que é grande, ou mesmo, né, viver uma vida arrogantemente para frente. Você não é nem eu sou. O eu sou é Deus, é Jesus Cristo, que pode todas as coisas, que pode tudo. Você tem sonho? Claro que tem sonho. Você tem sonho? Todos têm sonhos. Aquele seu irmão tem sonho, aquela tua irmã tem sonhos. E os sonhos se realizam, mas desde que você se dedica a eles, acreditando no Senhor e Salvador Jesus Cristo e colocando tudo nas mãos dele. E ele vai fazer você sobressair. Ele vai fazer a sua vida ser de bênção, porque ele é Deus. É o Deus da nossa salvação e ele faz. E dizendo assim no versículo 4, mas provê cada um o seu labor, e então terá motivo de alegrar-se unicamente em si, e não em outros, né? E não em outro. Quer dizer, se você ser essa pessoa humilde, ser essa pessoa simples, você vai ter motivo, sim. Você vai ter motivo de se alegrar, de se gloriar. Por quê? Porque não em outro, em você mesmo. Amém?
Porque você não fez por si mesmo, você fez para outra pessoa. Porque quem é que está na vantagem? Aquele que ajuda ou aquele que é ajudado? Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu queria ter muito para poder ajudar muitas pessoas. E essas pessoas que têm esse pensamento, ela nunca vai ficar de fora. Sempre quando Deus olhar na terra, vai olhar diretamente para essa pessoa, porque ela quer ter muito para ajudar muitos. Ela não quer ter muito porque ela é uma pessoa que quer ser grande, né? Ela quer ter muito para ajudar muitos. Então a palavra de Deus diz no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um de nós temos que levar o nosso próprio fardo. E o fardo que Deus deu para a gente é pesado ou é leve? Ele não disse lá em Mateus 11? Ele não disse lá que o fardo, porque o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele disse. Então o fardo que o Senhor está preparando para você é leve, para você carregar aquilo que você suporta. Vai vir algumas lutas, tribulações, claro que vem, porque Ele avisou. Jesus avisou, Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas é para você ter bom ânimo. Se anima, seja forte, corajoso, seja forte, tenha coragem, tenha força de vontade para vencer o mundo. Jesus disse: eu venci, vocês também vão vencer. Só que não é para vencer parado, não. Josafá venceu parado, você sabia? Deus falou assim: Josafá, fica parado que você vai ver o livramento que eu vou te dar. Aí Josafá ficou parado, amém? Amém nada. Josafá contratou cantores, músicos, e marchou na frente do exército, louvando e glorificando a Deus em voz alta. Em voz alta. Porque bem ele sabia que ficando parado não ia adiantar alguma coisa. Mas se ele louvasse, glorificasse a Deus, comemorasse, certamente Deus iria na frente e iria pelejar por eles. E foi assim que se deu aquela peleja. E ele só foi saquear despojo no vale de bênção. E tem gente que quer passar pelo vale de bênção, mas não quer dar glória. Tem gente que quer passar pelo vale de bênção e não quer glorificar a Deus, não quer exaltar o nome do Senhor. Está guardando esse hino que está dentro do seu coração para abrir a boca e cantar ali na igreja. Está guardando esse hino para cantar quando? Quando morrer? Quando partir? Deus quer ouvir cântico novo e quer ouvir de você. Deus quer ouvir de você. Ah, mas eu canto em casa, isso, aquilo. Não, mas você canta quando você quer. E aquilo que você quer cantar. Mas você sabe o que é que Deus quer ouvir de você? Sabe o que Deus quer ouvir de você? A sua oração, a sua súplica, o seu clamor. É isso que Deus quer ouvir de você. E se você colocar o seu coração à disposição de Deus, Deus vai te encher de bênção, Deus vai te encher de virtude, Deus vai te encher de poder. Então desperta, põe o seu coração na presença de Deus, desperta tu que dorme. E continuando na palavra, ele disse assim, o homem que semeia, o título, o homem que semeia, é o que o homem semear, isso também ceifará, esse é o título. E ele disse no versículo 6 do capítulo 6 de Gálatas, mas aquele que está sendo instruído pela palavra, faça-se participante de todas as coisas boas. Está vendo? Aquele que o instruiu.
Amém? Deus está mandando você pegar as coisas o quê? Boas. Só que é o seguinte, tem pessoas que pegam as coisas que não edificam, que não é boa. Porque está vendo que o homem está ali fazendo espetáculo, fazendo chacota, fazendo piada para a pessoa rir, ela vai e pega aquilo. Aí depois, ao invés de lançar o nome de Jesus para a pessoa, falar, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ela vai lá lançar a piada que o pastor contou, ou que o pregador contou. Entendeu? Mas Deus está mandando ela pegar o quê? As coisas boas. Ela deixou de pegar as coisas boas para pegar as coisas o quê? Ruim. Porque nós sabemos que hoje o evangelho ficou tão difícil para ser pregado, que a turma está fazendo espetáculo para chamar a atenção das pessoas. Só que se depender de mim fazer espetáculo para chamar a pessoa, está enganado. Se depender de mim, não salva meia dúzia. Porque o que eu vou pregar é a palavra de Deus. Eu não sou contador de piada. Não sou contador de piada. Não promovo eventos e espetáculos. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, serviam de espetáculo, mas era de opróbrio. Os espetáculos que os discípulos de Jesus serviam eram de opróbrio, porque sofria, colocavam eles dentro da arena, junto com o leão, para ele lutar com o leão, e a turma lá de cima vendo o espetáculo. E hoje em dia, os pregadores querem fazer espetáculo com o corpo dele. É isso mesmo. Tem que levar as coisas de Deus a sério. Ah, mas se eu levar a sério, o jovem não se converte. Se o jovem quiser se converter, tem que se converter como Estevão. Estevão era jovem. E a palavra que estava na boca de Estevão parou Saulo. A palavra que estava na boca de Estevão parou Saulo. Um dos professores daquela época, que depois se transformou no Paulo, pregador do Evangelho do Senhor. Imagina se essa juventude de hoje fica só pulando que nem marionete. Dentro de uma igreja vai ter palavra para falar para alguém, para convencer alguém a se converter, a aceitar Jesus de verdade. Vigia, homem de Deus. Vigia, mulher de Deus. Jesus está à porta. Não está no tempo de brincar. Não está no tempo de brincar. Vocês pensam que isso é avivamento? Pular, brincar, gritar? É como um menino na praça, como disse Jesus. Nós tocando flauta e vocês não dançam. O reino de Deus é coisa séria. É coisa séria. Não podemos pular, tirar um i. Ele disse, se você tirar um i, que seja da palavra de Deus, ou acrescentar, vai prestar conta no tribunal de Cristo. E esta é a palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído pela palavra, faça participante das coisas boas. Faça participante das coisas boas daquele que te instruiu. E se aquele que instruiu não mandar coisa boa? E aí, o que a pessoa vai pegar? Então abre os olhos. E ele disse no versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está vendo? É disso que Deus está falando. É disso que Deus está falando.
que o homem semear, isso também vai ser feito. Se você semear bondade, se você fazer o que a palavra de Deus disse lá no, do versículo 1, do versículo, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5, se você fazer aquilo lá, vai dar certo. Porque você está semeando coisas boas. Você está carregando o fardo do teu irmão. Você está fazendo bondade com o seu irmão. Você está ensinando o teu irmão a andar no caminho, como ele disse lá. Tomar cuidado para que o que você diz, você não cumprir. Então você vai estar levando o teu irmão a se conduzir no caminho certo. E naquilo que ele precisar ser instruído, instrui, ensina. Se for preciso exortar, exorta também. Porque ele disse, no versículo 8 ele disse, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Agora você já sabe por quê? Você já sabe por que tem crente que não aguenta ver uma festa, já sai requebrando já? Você já sabe por quê? É por isso. É por isso, meu irmão. Eu não estou falando festa de igreja não, estou falando festa lá fora mesmo. Aí eles vivem promovendo evento para segurar o jovem na igreja, segurar as pessoas na igreja. Como se Jesus obriga alguém a fazer parte do reino da glória. Como se Jesus obrigasse alguém a ser salvo. Só que me faltava agora, Jesus está obrigando as pessoas a ser salvas. Jesus não obriga você a ser salvo, Ele já deu a vida por você. Ele já deu a vida por mim. E ele disse, no versículo 8, porque semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? É por isso que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus é em obediência a Ele. Louvando a Deus, glorificando a Deus, indo para a igreja, congregando, fazendo a sua parte. Você está em Cristo Jesus. Então não vai haver condenação para você. Então, voltando na palavra, ele disse que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, salvação, meus irmãos. Então semeia para o Espírito, nasce do Espírito. Faz como João disse, João 3 diz assim, que Nicodemos foi ver Jesus de noite, morrendo de vergonha. É que nem aquele crente que entra na igreja já escondidinho para ninguém ver. Morrendo de vergonha. Nicodemos foi visitar Jesus morrendo de vergonha. Que nem o crente que entra pela gretinha da igreja, para ninguém ver, para ninguém falar que ele é crente. E nós sabemos que tem crente, muito tempo de crente, que faz isso, ainda vai para a igreja escondido, dos amigos, das pessoas. É o Nicodemos, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer do Espírito Santo, tem que nascer de Deus. Então ele diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não desfaleceremos. Está vendo? Se não desfaleceremos, com certeza, se você fizer o bem, se você praticar o que a palavra de Deus está dizendo, certamente você vai colher, para que não desfaleça. A Bíblia está dizendo que você vai colher.
E ele disse para terminar: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Está vendo? Enquanto tivermos oportunidade, vamos ajudar todos, mas principalmente aqueles que vão aonde? Na igreja, aqueles que buscam, aqueles que são da família da fé. Os cristãos, aqueles que estão com o pé no reino. Mas ajuda também as pessoas fora. Porque Jesus disse: ainda tem algumas ovelhas que não é desse aprisco. Até Jesus se importou. E Jesus se importou conosco quando éramos ainda gentios. Então temos que se importar com as pessoas também. E temos que entrar com tudo e fazer a nossa parte, plantar, semear as coisas boas, para que venhamos colher também coisas boas. Amém?